E olha, fim do ano, correria, muito trabalho, hora de fechar os projetos, né? Que a gente começou durante o ano. E é nessa época também que muita gente acaba pifando. É como se o corpo e a cabeça não funcionassem mais, né? Essa daí, gente, é a famosa síndrome de burnout. Um distúrbio que está cada vez mais conhecido e tem afetado cada vez mais pessoas. Quem está aqui para explicar tudinho para a gente é a doutora Júlia Trindade, psiquiatra, em mais uma entrevista especial da nossa série sobre saúde mental aqui no SBT Meio Dia. Doutora Júlia, boa tarde para você. Boa tarde, obrigada. Prazer estar aqui. Síndrome de burnout. O que significa isso, doutora? Então, burnout vem do inglês, que seria queimando, né? O que a gente fala? Que seria esse esgotamento. Como a pessoa estivesse em combustão. E o que acontece? Ela é caracterizada por três princípios, né? Então, a pessoa ela começa a apresentar um distanciamento afetivo. Então, ela não... Normalmente, como ocorre com pessoas que lidam com o público, ela não se importa mais com aquele trabalho, ela não começa a ter mais atenção, ela começa a ter essa sensação de que ela não é mais capaz, que aquele trabalho não traz mais realização, né? Começa a se questionar, será que vale a pena eu fazer esse trabalho? O que eu estou fazendo aqui? E uma sensação de esgotamento, que pode ser tanto físico quanto emocional. A pessoa não sente mais prazer, né? Acaba se afastando. E é bem importante porque os sintomas podem ser muito parecidos com a depressão. Então, a gente tem que saber que tem uma relação com esse trabalho. Por isso que tem umas profissões que têm mais risco. Como você disse, os jornalistas ontem aqui. Os jornalistas têm uma sobrecarga de trabalho, então tem reunião, tem um monte de coisa. Os profissionais da saúde, de uma forma geral, porque lidam especialmente com sofrimento, né? Então lidam direto com o público. Policiais, carcereiros, assistentes sociais, então, operador de telemarketing também é muito comum, porque é um trabalho muito estressante. Então, o burnout ele é um estresse do trabalho crônico. Então, é uma coisa que ela começa, às vezes, mais lenta, daqui a um pouco ela começa a ficar mais intensa, a pessoa não consegue mais desligar, ela fica o dia inteiro preocupada, amanhã tem que trabalhar. O trabalho ele já não tem mais aquele prazer, né? Então, a pessoa... E também é muito comum acontecer com pessoas que têm características de pegar tudo para si, né? E especialmente com as mulheres, porque as mulheres têm essa característica de querer abraçar o mundo, às vezes, né? não delega as funções, deixa que eu faça tudo. Às vezes com medo da outra pessoa não ter a capacidade de exercer aquela função, né? Exatamente. Então, a personalidade conta muito. Então, é multifatorial, mas tem que ter, sim, a questão do trabalho, né? É bem importante frisar isso. Mas, normalmente, a pessoa já tem uma característica de perfeccionismo, então tem que estar tudo perfeito. Aí ela não termina, ela sai do trabalho, ela chega em casa, a primeira coisa que ela faz é olhar o e-mail, e aí ela vai dormir pensando, amanhã acorda cedo, e ela não consegue ter uma vida fora do trabalho, né? Porque se criou muito essa ideia de que a pessoa, para ser... a vida é por trabalho, né? Que a pessoa teria que viver pelo trabalho. E hoje em dia a gente pensa num mundo que os trabalhos estão ficando cada vez mais escassos, então altos índices de demissão. Então as empresas querem que a mesma pessoa faça função de outras, né? Então ela acaba sobrecarregando esse funcionário muitas vezes. E o tratamento, doutora, para isso? Então, primeira coisa que a gente tem que tentar prevenir, né? Eu acho que é muito importante isso. A gente também tem que ter relações, as empresas têm que ter esse cuidado com os seus profissionais, eu acho que isso falta. As empresas, inclusive os pacientes, têm muito medo de falar sobre burnout. Diversas pessoas que têm burnout têm medo de aparecer, de falar sobre esse assunto. Por quê? Por esse medo em relação à questão da empresa, do emprego. Eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo, o que eles vão pensar de mim, né? Então, e o tratamento, normalmente, ele se dá com acompanhamento psicoterápico. Muitas vezes a gente precisa usar a medicação e com mudança no estilo de vida, né? A pessoa tem que mudar. E a mudança de estilo de vida também é uma prevenção, porque a pessoa, atividade física, ela tem que ter atividade de lazer. Tem que chegar em casa, tem que ficar com os filhos, tem que ter esses momentos de prazer. Às vezes a pessoa está, especialmente no início de carreira, a pessoa ela quer fazer tudo, eu vou dar conta, e ela acaba esquecendo disso. Então, tem que se alimentar bem, tem que ter esse tempo. Eu sempre falo que, de preferência, ter um telefone para o trabalho, porque hoje em dia a gente fica muito conectado. Faz uma coisa só, até as redes sociais você acaba usando para uma coisa só. Exatamente. Então, assim, tentar desconectar um pouco. Tem que ter esse momento e ter esse momento que vai se sentir bem. Fazer coisas que gosta também é importante. Legal, doutora Júlia, então aqui comentando em mais uma entrevista da nossa série sobre saúde mental. E interessante só a gente ressaltar, doutora, que todos os dias aqui você falou da relação do físico com a mente, né? E amanhã a gente encerra então essa nossa série junto com a doutora Júlia, falando sobre os planos para 2020. Muito obrigada, doutora. Isso mesmo, até amanhã.